Muito bem, nos nossos espaços aqui da cooperativa a gente conversa então com o Gabriel Scheich, que esteve a convite então da ICL, né, realizando 2 explorações, uma para as regionais Centro e Sul e uma para a regional Norte da cooperativa, e esteve falando sobre um assunto muito interessante que é muito importante aqui para os nossos produtores, que é como otimizar os insumos no cenário atual. Gabriel, a gente sabe que cada região tem uma realidade, mas de principal, como fazer isso? Como fazer essa otimização dos insumos? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, e esses anos mais difíceis fica meio confuso às vezes e para que lado corre, né? O que a gente faz primeiro? Então, nas palestras a gente abordou alguns nutrientes que geralmente a gente tem problemas no solo e é difícil não colher mais quando a gente maneja. Então, além das correções clássicas, né, de calcário, e potássio e fósforo, que é onde normalmente o produtor está olhando, existem outros elementos vinculados à tolerância ao estresse hídrico, a produzir mais, que também são importantes. Então, a gente levantou oportunidades principalmente para enxofre, para boro, alguns manejos via tratamento de semente com molibdênio, com níquel, uma estratégia de aumentar a fixação biológica, que um dos grandes problemas em anos mais difíceis, principalmente seco ou quente, é que a bactéria sofre muito. Então a planta não funciona bem, ela não manda comida para a bactéria e acaba faltando nitrogênio para a cultura. Então a gente tem uma pincelada geral assim, em alguns manejos que são oportunos e muitas vezes esquecidos, mas principalmente que são difíceis de errar, né? Então foram as linhas que a gente seguiu na apresentação, tentando otimizar muito recursos, né? No ano mais difícil, muitas vezes a gente fica pensando no que gastar. Então foram mais as linhas principais e respostas que a gente nota nesses últimos anos de seca. Gabriel, sobre a questão de nutrientes, né? A gente sabe, né, Rio Grande do Sul passou por uma enchente, excesso de chuvas, né? Qual a principal preocupação em termos de nutrientes que o produtor tem que ter atenção, já que estamos às portas do plantio da cultura carro-chefe da região, que é a soja? Regiões que tiveram problema principalmente de escorrimento superficial, que a gente chama de erosão laminar, né, que sai a camada bem superficial do solo. Um de cara, assim, vale a pena ficar atento é potássio, porque ele é um produto que normalmente, se tem residual de cloreto que ficou, digamos, nas outras safras, ele acaba sendo lavado, e normalmente o potássio acumula em camada superficial. Então, nunca é bom perder solo, obviamente, mas dos nutrientes, esse é um que acaba facilmente mostrando a resposta da deficiência. E depois do nitrogênio, independentemente da cultura, o potássio é o elemento que mais é necessário. Só que normalmente o nitrogênio a gente aplica todos os anos. O potássio, às vezes, a gente conta como a fertilidade foi construída no solo no decorrer dos anos. Então, em áreas que sofreram com escorrimento superficial, enchente, vale a pena ficar atento a possíveis deficiências de potássio e de repente antecipar o manejo, aumentar um pouquinho a dose de potássio para compensar. Os demais nutrientes, né, o que se deve ter a atenção aí para que eles também não faltem e não prejudiquem o desenvolvimento da planta? Um dos primeiros passos é, se tiver na dúvida, procure os técnicos do Cotriel. A análise de solo é uma das principais ferramentas, olhando do lado de fertilidade e nutrição, que ajudam a gente a ver para que lado corre, o que aplica, quanto aplica. Então, a construção do perfil do solo, que é uma coisa gradativa, ela é bastante importante e ela se paga nesses anos mais difíceis. Quando está indo tudo bem, assim, parece que a gente não dá devida importância, mas é justamente na dificuldade que a gente tem que cuidar. Mas a gente não precisa ir muito longe. Hoje a gente vê muita oportunidade para calagens mais pesadas, para ser um uso mais eficiente do calcário, né, formulações mais eficientes. E um dos elementos, tirando do leque do NPK, é basicamente o enxofre, que é um elemento que a gente vem notando bastante resposta, geralmente em deficiência, mas a gente sugere que comece por uma análise de solo ou troque informação com o técnico que atende, que às vezes ajuda a tomar alguma decisão, mas o enxofre é um nutriente, geralmente a gente vê a oportunidade de melhorar a parte de pH, né, pela calagem, isso aumenta muito a eficiência da adubação, então a gente não precisa necessariamente adubar mais, a gente só precisa tornar o sistema mais eficiente, e esses são alguns pontos que ajudam bastante. Falaste aqui sobre a questão da fixação biológica, né? Qual é que é a importância de se considerar isso e principalmente atentar para que haja esse desenvolvimento do solo e se evite que essas perdas elas acabem prejudicando ainda mais o desenvolvimento das plantas, Gabriel? A fixação biológica em soja ela é muito simbólica, porque na verdade a gente trata duas espécies, a gente trata a soja e trata uma bactéria indiretamente que tem que funcionar para dar o nitrogênio para a soja. Se nós estivéssemos falando de trigo ou de milho, basicamente a gente estaria aplicando essa ureia, o sulfato de amônio, alguma fonte nitrogenada. E isso não acontece na soja. Então, trazendo para a escala de importância e de quantidade, o nitrogênio em soja é muito oportuno, porque ele é o nutriente que a soja mais precisa, é o único que a gente não aplica e muitas vezes a gente não mede se ele está bom ou se ele está ruim, a gente só olha um pouco o nódulo. Então, ferramentas que ajudam na fixação biológica do nitrogênio, elas são fundamentais para a soja porque a gente não está aplicando o nitrogênio. Então, a ideia é tentar fornecer ferramentas que ajudem esse nitrogênio a entrar na cultura.
Então, alguns manejos vinculados à fixação biológica, além da inoculação, eles são oportunos. Então, a gente comentou no decorrer das apresentações de molibdênio, de níquel, de cobalto, que são ferramentas já mais consagradas para esse tipo de objetivo. E nesses anos de maior dificuldade, obviamente, a planta sente, como consequência a bactéria também sente, e isso pode ajudar no curto prazo, né, para compensar alguns problemas climáticos que vão estar reduzindo a fixação biológica. Bom, Gabriel, para encerrar, mais alguma outra recomendação importante que a gente tem que considerar aí, um pouco menos aí, vamos dizer assim, de 60, 90 dias aí do plantio, você tem que começar a fazer o planejamento. O que tu recomendas em termos, então, de planejamento para essa questão de nutrientes? Bom, de imediato, assim, até aproveitando aí no período que o trigo está a campo e o milho que vai estar entrando agora, a gente começou a notar muita deficiência de zinco, é um elemento que aparece bastante nas áreas. A deficiência é bem característica, ela é uma estria, a folha ela fica com clorose, fica amarelo de forma estriada. Então é um dos primeiros pontos que a gente nota. E talvez mais para frente, pensando em soja, dos micros, né, do complexo de micros, o boro é um elemento que a gente chama atenção. Ele ajuda muito em aumentar o crescimento do sistema radicular, então tudo que ajuda a raiz indiretamente ajuda a planta a tolerar mais estresse hídrico, possíveis deficiências hídricas, né? Então ele é um elemento que nesse meio tempo, nessa janela, porque boa parte das áreas já fez calagem, já está com manejo definido de potássio, talvez ele é um que entra na sequência, assim como o enxofre que eu comentei anteriormente. Para essa janela mais curta pós-trigo ainda daria tempo de fazer uma aplicação e colher os benefícios na soja. Muito bem, essa é a participação do Gabriel Scheidt, que esteve então realizando explorações importantes para a nossa área técnica. Então, nos dias 27 e 28 de agosto, né, a convite da ICL para as regionais Centro, Sul e Norte da cooperativa, falando sobre um assunto importante, né, que vai ser muito pauta nessa safra, como otimizar os insumos no cenário atual, e o Gabriel trouxe principalmente essa questão de nutrientes, atenção principalmente, né, aos nutrientes nessa fase pré-plantio da soja, cultura carro-chefe da nossa região.